Deus tem falado tanto ao nosso coração através deste retiro espiritual, porque é um verdadeiro retiro espiritual. E vamos para a pregação, peço sua paciência. Eu vou tentar fazer com que essa pregação seja a mais... É uma pregação longa, mas eu gostaria que eu vou tentar fazer de tudo para ela não demorar tanto. Por quê? Qual é o tema de hoje? Os dons do Espírito Santo em resumo. O que acontece? O Frei Maria Eugênio, ele tem falado muito dos dons do Espírito Santo. A gente já mostrou para você quais são os dons do Espírito Santo. Já te mostrei na Bíblia, já te mostrei no Catecismo da Igreja Católica. Só que até agora eu não expliquei para você que dons, que são esses dons. O que são os dons do Espírito Santo? Até agora eu não te expliquei. Então, o que é o dom de... O que é o dom de sabedoria? O que é o dom de temor de Deus? Então, até agora você não sabe o que é isso. Talvez algumas pessoas não saibam. Então, a minha pregação de hoje, eu vou tentar trazer para você um resumo, com a ajuda do autor Francisco Fausto, do padre Francisco Fausto. Eu vou tentar, então, trazer para você um resumo dos dons do Espírito Santo, tá bom? Então, por isso que a pregação vai acabar sendo um pouco longa, nesse sentido, porque imagina fazer um resumo dos 7 dons do Espírito Santo. Eu me lembro que eu já fiz, e tem aí no meu canal do YouTube, eu fiz uma pregação para cada dom. Então, imagina, foram mais ou menos, então, mais de 8 horas de pregação para cada dom. Então, é mais fácil. Mas nessa pregação eu quero fazer o milagre de unir todos os dons numa única pregação. Então imagina, você vai escutar uma única pregação e você vai ter todos os dons do Espírito Santo, o que significa cada um deles. E é isso. Então acaba que fica um pouco longa, mas vou tentar fazer de tudo para ser o mais rápido possível. Você que está no livro, nós estamos na página 97. Página 97. Eu vou ler o livro e, sem delongas, eu vou começar a explicar cada dom do Espírito Santo. Porque o tema da nossa pregação é os dons do Espírito Santo em resumo. Então, vou resumir para você o que é cada dom. Nas nossas conferências anteriores, falamos sobre a contemplação e as 2 atividades que nela se exercem. A da alma que atinge Deus por meio de seu organismo sobrenatural pela virtude da fé. Ela atinge Deus, tem um contato verdadeiro com Deus, penetra nele, como bem compreendemos. Tentamos estudar o difícil problema da cooperação de Deus com a nossa atividade pessoal da nossa fé. Deus responde ao contato estabelecido pela fé, dando sua vida, sua graça, divinizando-nos progressivamente. Mas ele vai além. Aí reside o problema difícil. Deus age pelos dons do Espírito Santo. Deus age pelos dons do Espírito Santo. Essas antenas que fazem parte do nosso organismo sobrenatural e devem ser colocadas em ação. Assim como é necessário usar o volante de um carro para que ele se mova, da mesma forma, os dons do Espírito Santo são potências receptivas que permitem a Deus trabalhar em nossa alma. Então veja, olha a importância. Os dons do Espírito Santo é o que permite Deus trabalhar em nossa alma. É a forma que Deus trabalha na nossa alma, de forma habitual e não apenas de forma extraordinária, pois nada detém o poder de Deus, nem mesmo o pecado na alma. Ou seja, os dons do Espírito Santo que nós estamos tratando aqui não é uma ação extraordinária que você vai ter de vez em quando e vai acontecer um milagre em você, não. É todo dia. Os dons que eu vou tratar aqui, eles querem agir na sua vida todo dia. Então é a forma que Deus vai agir sobre você, através dos dons do Espírito Santo, através dos 7 dons do Espírito Santo, é a forma que Deus vai trabalhar em você todo dia. Então não pense assim, só poucas pessoas têm isso, é um milagre que vai acontecer para esse dom agir em mim. Não, o que eu vou ensinar para você hoje, você vai fazer isso todo dia, é a forma que Deus vai trabalhar em você todo dia.
A ausência de vida não impede o Deus Todo-Poderoso de agir na alma e fazer nela e por ela o que ele quer. Mas na alma justa, Deus age pelos dons do Espírito Santo de uma forma habitual. Santo Agostinho e Santo Tomás comentam a palavra angélica, a de São Paulo, dizendo-nos que não podemos fazer nada, não apenas sem a graça habitual, mas sem uma moção de Deus pelos dons do Espírito Santo. A ação de Deus pelos dons do Espírito Santo, a sua utilização são, portanto, algo absolutamente ordinário e constante. Os dons do Espírito Santo alcançam o plano psicológico. Eles vão diretamente à graça habitual, mas as nossas faculdades, aos nossos sentidos, a inteligência, a vontade, Deus os utiliza para transmitir uma influência pela qual ele pode nos iluminar e nos conduzir. É, de certa forma, como o volante ou o meio que permite a Deus entrar no plano psicológico. Ele mesmo pode, então, agir e comunicar-se com o nosso plano psicológico por meio desses dons. E realizar uma ação profunda, muito profunda em nossa alma. É assim que se realiza a contemplação. Nosso organismo sobrenatural não existe sozinho em nossa alma, ele está enxertado em nossas faculdades, e enquanto se serve apenas delas, nossas virtudes teologais não produzem seu ato perfeito. Chamamos isso de modo imperfeito das virtudes teologais, pois elas sofrem a influência das faculdades, participam de sua fraqueza, da fraqueza da inteligência, que precisa de clareza e não se acostuma à obscuridade da fé. Participam da fraqueza dos sentidos, que não conseguem ficar parados. Elas sofrem as influências das associações de ideias que levam nosso espírito, nossas faculdades para a direita e para a esquerda e não os deixam fixos em Deus. Deus é escuridão para elas, não pode ser de outra forma porque as faculdades não estão ajustadas a este objeto divino que é o infinito. As virtudes teologais são, portanto, imperfeitas, não em si mesmas, mas em seu exercício, e este será aperfeiçoado pela influência de Deus através dos dons do Espírito Santo. Sublinho. As virtudes teologais são superiores aos dons do Espírito Santo, pois elas atingem a Deus. Não se pode fazer melhor. Elas conhecem a Deus, elas o abraçam. Os dons do Espírito Santo não são superiores a elas, sob o pretexto de que nos comunicam uma influência de Deus. Esta é uma verdade sublinhada por Santo Tomás. Pronto. Frei cumpriu aqui o livro que a gente leu, que a gente está lendo, né? Agora, você está preparado? Vamos para cada dom. O primeiro dom que eu quero falar com você é o dom do entendimento. Então, quais são os dons do Espírito Santo? Abra aí o seu catecismo no parágrafo 1831. 1831. Ou melhor, vamos ler do 1830 a 1831. A vida moral dos cristãos é sustentada pelos dons do Espírito Santo. Estes são disposições permanentes que tornam o homem dócil para seguir os impulsos do mesmo Espírito. Os 7 dons do Espírito Santo são sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Ok? Vamos agora meditar cada um desses dons. O primeiro dom, o dom do entendimento. O dom do entendimento, o Espírito Santo faz com que a nossa inteligência entenda de maneira lúcida, sem deturpações nem erros, o significado autêntico das verdades reveladas por Deus, transmitidas pela tradição apostólica, estampadas na Bíblia e conservadas e interpretadas fielmente pelo magistério da Igreja. Então, olha que bonito. Esse dom do entendimento é Deus te dando inteligência para você entender de maneira lúcida a verdade de Deus. Então, por que muita gente tem dificuldade de entender a verdade de Deus? Está faltando o dom do entendimento. Está faltando se abrir à palavra. Está faltando se abrir ao Espírito Santo.
Então, por exemplo, lembra dos discípulos de Emaús, que Jesus ia conversando com eles, ia falando com eles das Sagradas Escrituras, eles não estavam entendendo nada, de repente Jesus ia explicando e eles iam compreendendo, então eles iam entendendo as Escrituras. Então eles foram recebendo esse dom, o dom do entendimento. Então, sem este dom, podemos até recitar orações e ler versículos bíblicos, mas sem compreender. Então, nós precisamos muito do dom do entendimento para a gente entender qual é a verdade de Deus, para a gente entender a Bíblia, para a gente entender uma pregação. Então, quantas pessoas escutam uma pregação e elas entendem tudo o contrário? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Teve um dia que eu encontrei uma pessoa e ela dizia assim: Frei, eu não escuto mais as suas pregações. Eu falei, mas por quê? Teve um dia, eu escutando a sua pregação, eu estou me recordando aqui, ela dizia assim, eu escutando a sua pregação, eu entendi que eu não poderia mais, que eu já estava no inferno, que eu já estava condenada. Eu falei, nossa, eu nunca me lembro, eu não me lembro de uma pregação que eu disse que a pessoa está condenada. Tem pregações que o Frei fala do inferno, mas sempre para você sair do inferno, né? Não para você ir para lá. Aí eu disse para ela, me recorde a pregação, o que eu falei? Não, porque o senhor falou que quem tiver pecado mortal vai para o inferno. E eu já cometi tanto pecado mortal, eu já estou no inferno. E aí o que acontece? Ela estava falando de uma pregação que eu disse o seguinte: aqueles que morrem em estado de pecado mortal descem direto ao inferno. Que na verdade não é uma palavra minha, é uma palavra do Catecismo da Igreja Católica. No Catecismo da Igreja Católica é exatamente assim: as pessoas que morrem em estado de pecado mortal. E aí eu expliquei para ela. Falei, minha filha, mas presta atenção. Eu não falei que quem comete um pecado mortal vai para o inferno. Eu estou falando se você morrer em estado de pecado mortal é diferente. E aquela mulher, ela tinha se confessado, ela tinha mudado de vida, ela estava com a vida toda bonitinha, toda certinha. Aí eu perguntei para ela, como é que está a sua vida, tal. Ela foi me falando, falei, tá vendo? Você cometeu pecados lá atrás, mas você já se arrependeu. Você está certinha. A mulher estava fazendo tudo certinho, minha gente. Só que estava faltando para ela o quê? O dom do entendimento. Para entender o que eu li no Catecismo da Igreja Católica, para entender os versículos da Bíblia. Então o que aconteceu? O diabo gerou uma confusão nessa mulher, na cabeça dessa mulher, que ela desacreditou da salvação. E essa era a tática do demônio. A mulher estava fazendo tudo certinho, só que o diabo confundiu ela, o diabo não deixou ela ter entendimento da palavra e do catecismo, e ela estava triste. Triste porque não ia se salvar, triste porque ia para o inferno, sendo que ela somente não entendeu aquilo que estava no catecismo e aquilo que estava na palavra. Quando eu expliquei para ela, chegou o dom do entendimento para ela. Ela falou, ah não, agora eu estou entendendo. Então, agora chegou o dom do entendimento para você. Isso é importantíssimo. Sem este dom, nós podemos interpretar erroneamente, adaptando as verdades ao nosso gosto, desejos e paixões, sobre o pecado, sobre o matrimônio, sobre tudo na vida. Então, o dom do entendimento é para você entender a Bíblia, é para você entender o catecismo da igreja, é para você entender as verdades de Deus. Mas o dom do entendimento é também para você não interpretar errado, interpretar do seu jeito. Então, você lê a Bíblia e você interpreta a Bíblia do seu jeito, conforme você quer. Aí a Bíblia está dizendo uma coisa, você fala que a Bíblia está dizendo outra. Por quê? Você quer que a Bíblia diga o que você quer. Então o dom do entendimento, ele ajuda você a entender a Bíblia do jeito certo. O que o dom do entendimento faz conosco é acender a luz de Deus dentro de cada uma dessas verdades cristãs. Por exemplo, os discípulos de Emaús
Tinham os olhos como que vendados e não reconheceram, abrindo-lhes então o espírito para que compreendessem as Escrituras. Abra aí sua Bíblia. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Versículo 45. Lucas 24, 45. Abriu-lhes então o Espírito para que compreendessem as Escrituras. Aqui é o dom do entendimento, minha gente. Deus vai te dar entendimento para você compreender as Escrituras. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de 14 a 15. Atos dos Apóstolos 16, 14 a 15. Uma mulher chamada Lídia, da cidade dos Tiatirenos, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor abriu-lhe o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Então, para você escutar essa pregação que eu estou fazendo agora, você precisa de entendimento. Um dom do Espírito Santo, você está entendendo? Então, Deus deu um dom do entendimento para que as pessoas entendessem o que Paulo estava dizendo. Então, sem o entendimento, a gente não entende a Bíblia, a gente não entende a doutrina de Deus. Amém? Pronto, eu tinha mais coisa para falar sobre esse dom, mas eu creio que o que eu já disse é suficiente para a gente entender o dom do entendimento. Vamos para outro dom. O dom da piedade. O que é o dom da piedade? O dom da piedade é o dom que cura a dureza do nosso coração e o abre à ternura com Deus. Um dom que cria em nós sentimentos de carinho filial e de profunda confiança em Deus e a quem vemos como Pai providente e bom. Quem falou isso foi o Papa João Paulo II. Então, olha que bonito o Papa João Paulo II. O dom da piedade é o dom que cura a dureza do nosso coração. Então, você fica com o coração mais aberto a Deus. O teu filho está com o coração duro, o teu marido está com o coração duro, tua esposa está com o coração duro, está faltando para ele o dom de piedade. Se a pessoa tem um dom de piedade, ela cura essa dureza do coração. Então ela vai se abrir à ternura do amor de Deus. Ela vai começar a ter, então, o que é o dom de piedade? Você vai começar a ter com Deus um carinho filial, uma relação de filiação. Abra aí sua Bíblia, Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Gálatas 4, 6. A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abá, ó Pai. Versículo 7. Já não és escravo, mas filho, e se és filho, também herdeiro por Deus. Então agora você tem um relacionamento de pai e filho, a qual você clama, Abá, ó Pai, Abá, ó Pai. Então esse dom é maravilhoso. Então você vai agora começar a ter confiança no Pai. Agora você vai começar a ter um relacionamento de pai. Meu papai, Abá Pai significa isso, papai, meu papai. O dom da piedade nos leva à mais sincera e piedosa oração. Então o dom da piedade faz você rezar melhor, porque você vai tratar Deus como Pai. É por isso que Jesus, então, no Pai Nosso, ele nos clamou, para rezar bem o Pai Nosso, eu preciso do dom da piedade, porque o Pai Nosso começa como? Pai Nosso que estais nos céus. Então, o próprio Jesus fala para a gente se relacionar com Deus na oração através de uma relação de filiação. Eu sou filho. Então, Jesus falou, você é filho. Quando você for falar com ele, fala Pai, Pai, Pai.
Podemos cair no erro das falsas orações, ou seja, orações que não agradam a Deus. Muitos rezam só quando precisam, depois abandonam a Deus. Muitos rezam mecanicamente sem pensar no que dizem. Santa Teresa dizia: a isso eu nem chamo de oração. Então é rezar como uma criança. O dom da piedade vai fazer você rezar com confiança filial. Eu confio no meu Pai. Então o que é uma criança? A criança é aquela que confia no Pai. Não existe uma criança ali, de 2, de 3 anos, que não confie no seu pai. E não existe uma criança que não dependa do seu pai. Então, o dom da piedade vai fazer você confiar em Deus. O dom da piedade vai fazer você confiar na providência de Deus. Ora, se Ele é pai, Ele cuida dos seus filhos. Aí, se a gente tivesse mais tempo, essa pregação ela ficaria excelente se eu pudesse trazer passagens bíblicas e passagens bíblicas e passagens bíblicas para cada dom. Mas não posso, porque senão ela fica longuíssima, né? Eu teria muita coisa para falar do dom da piedade. Mas repito, se eu falar tudo que eu tenho para falar, nós fica 3 horas aqui. O dom da sabedoria. A fé da igreja enumera 7 dons do Espírito Santo, baseada nas palavras do profeta Isaías, Isaías 11, de 1 a 2. Aliás, vamos ver Isaías 11, de 1 a 2, para a gente reler esse texto, para você entender onde que estão esses dons na Bíblia, onde estão esses dons na Bíblia. Isaías 11, 1 a 2. Um renovo sairá do trono de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de prudência e de coragem, Espírito de ciência e de temor do Senhor. Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Estes dons, ensina o catecismo, são disposições permanentes que tornam o homem dócil para seguir os impulsos do Espírito Santo, como a gente já viu. Então, o que é o dom de sabedoria? Vamos para o dom de sabedoria. É um conhecimento das coisas de Deus impregnado de amor. E quem vai falar isso também é o João Paulo II. Então, veja bem, o dom do entendimento vai fazer você compreender as coisas. Agora, o dom da sabedoria é o seguinte, é um conhecimento, você vai conhecer as coisas de Deus, mas impregnado de amor. Então, é aquele conhecimento que você conhece, mas você ama, sabe? É aquele conhecimento saboroso. Então, porque assim, você pode ler a Bíblia, beleza, você sabe, eu sei tudo da Bíblia, só que é aquele conhecimento seco, aquele conhecimento somente intelectual, aquele conhecimento que não faz você amar a Deus. Não, o dom da sabedoria vai fazer você ter conhecimento das coisas de Deus, mas impregnado de amor. Então, à medida que você conhece, aí você ama mais. Graças ao qual a nossa alma ganha familiaridade cordial com as realidades divinas e chega a ter delas um conhecimento amoroso, saboroso, delicioso e feliz. Então, o dom da sabedoria é maravilhoso. Então, não é uma sabedoria de conhecimento teórico. Então, quando a gente diz o dom da sabedoria, o dom do Espírito Santo, o dom da sabedoria, não é conhecimento teórico. Porque é o que eu falei, o conhecimento teórico às vezes é muito frio. Então tem gente aí que sabe muito de Bíblia, sabe muito de igreja, sabe, mas é frio, é frio, é frio. É apenas teórico. O dom da sabedoria faz você ter um conhecimento, mas amar aquilo que você conhece. Então não é simplesmente assim, eu conheço tudo de Bíblia. Não. Eu sou apaixonado pela Bíblia. Eu sou apaixonado. E às vezes a pessoa não sabe muita coisa, tá? Às vezes a pessoa não sabe muita coisa, mas o que ela sabe, ela é apaixonada. Ela tem sabor naquilo. Então eu leio versículos com sabor. É delicioso. É um conhecimento feliz.
É um saber amoroso. Nos faz entrar em uma vida feliz, uma afinidade com Deus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 13, versículo 14. Mateus, capítulo 13, versículo 14. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías. Ouvireis com os vossos ouvidos e não entendereis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Versículo 15. Porque o coração deste povo se endureceu. Taparam os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que seus olhos não vejam, seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se converta e ouçare. Veja, Jesus está falando aqui com os fariseus, porque eles tinham conhecimento teórico, mas não tinham sabedoria. Eles não tinham dom do entendimento verdadeiro. Eles não tinham dom de sabedoria. Então, se nos abrirmos ao Espírito Santo, ele nos concederá o dom da sabedoria. Então, nós vamos experimentar as maravilhas de Deus. As coisas de Deus não parecerão mais pesadas. Então, assim, para quem não tem um dom de sabedoria, aí o conhecimento de Deus se torna pesado. Ai, ler a Bíblia é muito chato. Ai, não sei o que, ir para a missa é muito chato. Entendeu? Tá faltando o dom de sabedoria. Quando você tem um dom de sabedoria, conhecer as coisas de Deus é gostoso, é saboroso, é um conhecimento feliz. Se eu pudesse, eu estudava a Bíblia o dia inteiro. Se eu pudesse, eu assistia a pregação o dia inteiro. Se eu pudesse, eu ia mais na Santa Missa. Entendeu? Então, esse conhecimento saboroso, você desfruta disso. Vou reler e a gente pula para outro dom, São João Paulo II. É um conhecimento das coisas de Deus, impregnado de amor, graças ao qual a alma ganha familiaridade cordial com as realidades divinas e chega a ter delas um conhecimento amoroso, saboroso, delicioso e feliz. E veja, é um conhecimento amoroso e feliz que não fica só no nível dos sentimentos, tá? Eu não estou falando de sentimentos aqui. É um conhecimento de amor autêntico e, portanto, que nos leva à doação. Podemos cair no erro de falar muito de Deus, querer até ensinar aos outros, mas viver uma vida de pecados. Meus filhinhos, não amemos só com palavras, nem com a língua, mas por atos e em verdade, segundo 1 João, capítulo 3, versículo 18. Então, é um conhecimento amoroso e feliz que não fica só no sentimento, mas se torna prática na nossa vida. Vamos para outro dom, o dom da ciência. O que é o dom da ciência? Papa João Paulo II também nos explica. O Espírito Santo nos dá a conhecer o verdadeiro valor das coisas criadas na sua relação com o Criador. Gente, olha que fantástico esse dom. Então nós temos que aprender a nos relacionar com o Criador. Nós temos que aprender a nos relacionar com as coisas que Ele criou. Então tem gente que está se relacionando errado com a criação. Então o Espírito Santo, através do dom de ciência, dá a você o verdadeiro valor das coisas criadas na sua relação com o Criador. Ou seja, o sentido autêntico que as coisas do mundo têm aos olhos de Deus. Então qual é o sentido do sexo? Quem tem um dom de ciência vai entender. Qual é o sentido do casamento? Quem tem um dom de ciência vai entender. Qual é o sentido de toda a criação das árvores, dos animais? Quem tem o dom de ciência vai compreender. Você entende? Então é uma ciência de Deus, que você vai compreender as coisas com o olhar de Deus. Claro, tem a ciência humana. Mas muitas vezes a ciência é uma ciência soberba, que está ultrapassando os seus limites. Cuidado, meu irmão, cuidado para você não achar que tudo que a ciência faz, a ciência humana, ela está indo no caminho certo, tá? Tem muitas coisas que a ciência tem feito que está ultrapassando os seus próprios limites. No sentido de respeito ao que Deus criou. No sentido de respeito ao que Deus criou. Então nem tudo se pode fazer. Porque tem que se ter um respeito. Tudo que Deus criou tem que ser respeitado. Existe uma moralidade em tudo que Deus fez.
Sim, existe uma moralidade em tudo que Deus fez. Você não pode pegar as coisas que Deus fez e fazer do jeito que você quer. Não, você tem que respeitar. Deus fez os animais com uma determinada finalidade. Deus fez a natureza com uma determinada finalidade. Deus fez o homem e a mulher com uma determinada finalidade. Então não somos nós que agora temos que pegar a criação e usar dela como a gente quer. Precisamos do dom de ciência. Ou seja, o sentido autêntico que as coisas têm no mundo aos olhos de Deus. E, portanto, o sentido que deveriam ter também aos nossos olhos. Esse dom, então, nos faz enxergar as coisas com os olhos de Deus. Gente, esse dom é maravilhoso, esse dom é necessário. Então, enxergar o homem com olhos de Deus, enxergar a mulher com os olhos de Deus, enxergar o casamento com os olhos de Deus, enxergar a criação com os olhos de Deus. Ah, se o mundo está precisando tanto do dom de ciência, mas do dom da ciência do Espírito Santo. Aliás, todo cientista, todo aquele que trabalha com ciência, ele deveria ter o dom da ciência, que é o dom do Espírito Santo. E aí sim, ele faria uma excelente ciência. Quando eu falo da ciência, eu quero que você entenda. A Igreja Católica, a fé, nunca é contra a ciência, tá? Nunca, nunca. Pelo contrário, qualquer milagre que acontece, sabe o que a igreja faz? Manda para a ciência investigar. Ah, aconteceu um milagre, por exemplo, milagre de Lanciano, aconteceu, a hóstia virou carne, o vinho virou sangue, mas aqui que a igreja faz? Manda para os cientistas investigarem. O quadro de Nossa Senhora de Guadalupe, que é um verdadeiro milagre, o que a igreja fez? Manda a ciência investigar. Então, igreja e ciência nunca teve briga. Agora, quando a ciência ultrapassa os seus limites, aí a igreja não concorda. Porque é preciso o dom de ciência aqui, dom do Espírito Santo, ou seja, olhar tudo com os olhos de Deus. E tudo que Deus fez tem o porquê, tem uma finalidade. Você tem que respeitar a finalidade para a qual Deus criou. Você está entendendo? Então, o dom de ciência faz você respeitar a finalidade do Criador. Isso é muito importante. E aqui, meu Deus, se eu pudesse, eu pregava um monte de coisa em cima disso aqui. O dom de ciência nos faz ver a finalidade, o significado, o valor da criação, da vida humana. Então, por exemplo, quando a ciência diz assim, preste atenção, quando a ciência diz assim, eu tenho um instrumento para tirar a criança do ventre. Se você não quer, eu tiro. Então a ciência, a gente cria um instrumento para tirar a criança do seu ventre. Você não quer ela? A gente tira. Não, peraí. Essa ciência não está alicerçada na ciência dom do Espírito Santo. Porque a ciência dom do Espírito Santo respeita a finalidade das coisas. A ciência, dom do Espírito Santo, respeita o valor da criação, respeita o valor da vida humana, respeita o valor da natureza, dos bens materiais, do nosso corpo, do sexo, da saúde, da dor, do prazer, do trabalho, do descanso, em suma, de todas as realidades deste mundo. O dom da ciência é importantíssimo. Poderia pregar tanta coisa em cima disso, mas aqui é resumo, né, gente? Então, eu vou me atentar ao resumo. Repito, eu já fiz essa pregação, essas pregações já estão todas no meu canal do YouTube. Se você procurar lá, Dom da Ciência, Frei Gilson, você encontra. Dom do Entendimento, Frei Gilson, você encontra. Então, eu fiz uma pregação sobre cada. Inclusive, essa pregação ela já está pronta. Só que se eu pregar aqui, eu já falei, eu já estou falando aqui há 34 minutos. Se eu falar tudo que tem aqui, ficaria longa. Então aqui eu vou me ater ao resumo. Aqui é o resumo. Então são aquelas 7 pregações que eu fiz, resumidas em uma só. O que é o dom do conselho? Papa João Paulo II. Mediante esse dom, o Espírito Santo enriquece, aperfeiçoa a virtude da prudência, necessária para fazer as escolhas e os planos certos. Meu Deus, esse dom aqui é importantíssimo.
Sabe, na vida você vai ter que escolher. Na vida você vai ter que ter os planos certos. E o que vai te ajudar a fazer os planos certos, a tomar as decisões certas? É o dom de conselho. Para tomar as decisões acertadas. Dom de conselho. Então, quando você precisar tomar uma decisão, você pode pedir: Jesus, dai-me o dom do Espírito Santo, o dom de conselho. É como se fosse o Espírito Santo te aconselhando a coisa certa a fazer. E ilumina interiormente a alma sobre o que devemos fazer, especialmente quando se trata de opções importantes. Papa João Paulo II. Então, o dom de conselho é a iluminação de Deus na sua alma, que vai iluminando você qual é a coisa mais acertada a fazer, qual é o jeito certo de fazer. Amém? Então, todos nós precisamos do dom de conselho. Talvez hoje você tenha uma coisa muito importante a tomar uma decisão na sua vida. Antes de tomar essa decisão, peça o dom do conselho ao Espírito Santo, para que ele vá ministrando no teu coração, para que ele vá aconselhando o teu coração qual é a coisa certa a se fazer. Então, é como um sopro do Espírito Santo dentro da nossa consciência. Não é fácil acertar sem a ajuda de Deus. A vocação, por exemplo, qual é a vocação que eu vou seguir? Quero ser padre? Quero ser frei? Quero ser freira? Quero entrar numa comunidade? Quero entrar nessa pastoral? Quero entrar, sei lá, tantas coisas. Vocação, missão. O que eu faço? Peço o dom do conselho. Casar ou não casar? Com determinada pessoa, continuar esse namoro ou não continuar, continuar esse noivado ou não continuar, peço o dom do conselho ao Espírito Santo, trabalhar ou não naquele lugar, peça o dom do conselho ao Espírito Santo, compra ou não compra este carro, venda ou não venda esta casa, peço o dom do conselho ao Espírito Santo, como ajudar o meu filho que se envolveu em drogas, eu falo o que para ele, eu ajo como com ele, peço o dom do conselho ao Espírito Santo. É o dom necessário não só para grandes ocasiões, mas para as coisas comuns do dia a dia. Faço ou não faço isto? Como fazer? É um dom importantíssimo, importantíssimo. O dom do conselho também é um dom dado por Deus a você, para que você possa aconselhar as outras pessoas. Tem gente que vem pedir conselho para você. Mas se você não der o conselho certo, você pode atrapalhar. Então, em mais do que ajudar, você pode atrapalhar. Gente, um conselho errado é pior do que tudo. Um conselho errado pode destruir a vida de alguém. Então, imagina, a pessoa tá lá casada há 20 anos. Aí ela vem desabafar com você. Ah, meu marido isso, meu marido aquilo, papapá e papapá e papapá. Aí você começa a ficar com dó da pessoa. E humanamente você diz para ela: olha, se eu sou você, sai disso, minha irmã, minha amiga. Você está sofrendo demais, você tem que sair dessa situação e papapá. Aí você começa a dar um conselho do diabo para ela, porque Deus está lá em cima olhando você assim, falando assim: não, eu não quero que ela separe. Eu vou trabalhar no coração do marido dela. Eu vou restituir, porque ela é uma pessoa de oração. E a oração dela vai converter o marido. Entendeu? Aí você, humanamente, você vai tomar dó da pessoa, você fala assim, ó, separa, não fica nesse sofrimento. Só que se você tivesse o dom do conselho nessa situação, você diria, força, minha filha, coragem, amiga. Eu tô com você, eu vou te ajudar, vamos rezar junto, vai, vamos. Claro, eu estou dando um exemplo num caso específico que não seria o de separação, né? E a pessoa dando um conselho errado. Então, esse dom de conselho vai ajudar você a dar bons conselhos para as pessoas. Porque temos o dever de dar bons conselhos. E principalmente aquele que tem autoridade, o pai tem o dever de dar bons conselhos aos seus filhos. A mãe tem dever de dar bons conselhos aos seus filhos. O padre tem dever de dar bons conselhos aos seus filhos. As autoridades têm dever de dar bons conselhos. Então, esse dom é
importantíssimo. Repito, se eu tivesse tempo aqui, teria muita coisa a dizer. Mas precisamos seguir. Só faltam 2. O temor de Deus. O que é o temor de Deus? O temor de Deus não é ter medo do julgamento de Deus, da severidade de Deus. Deus não é um fiscal ou um juiz rigoroso. O que significa o dom do temor? Papa João Paulo II disse: não significa medo irracional, mas sentido da responsabilidade e da fidelidade à lei de Deus. Então não é medo, mas responsabilidade. Sim, quem teme a Deus não quer ofendê-lo. Então, veja, não é medo, mas se eu amo a Deus, se eu temo a Deus, eu não quero ofendê-lo. Papa João Paulo II disse: é o próprio amor de Deus que se faz com que a alma se preocupe de não causar desgosto a Deus amado como Pai. Então, temor a Deus não é que eu tenho medo, mas é que eu amo tanto Ele, que eu não quero ofendê-lo, que eu não quero machucá-lo. Então, aquele filho que teme ao seu pai, que teme a sua mãe, não é medo. É porque o meu pai é tão bom comigo, minha mãe é tão bom comigo que eu não quero machucá-los, eu não quero magoá-los. Eu já encontrei tanta gente assim, falando para mim: Frei, eu não quero machucar meus pais, porque eles foram tão bons comigo. Isso é temor. Então não tem medo envolvido, não é medo. Existem momentos que a gente obedece por medo, né? Ixi, se eu não voltar para casa, meu pai vai vir com tudo, minha mãe vai vir com tudo, eu tenho que ir para cá, tenho medo deles. Mas temor não é medo. Temor é respeito. Temor é amor. Eu amo tanto que eu não quero machucar. Então, na prática, você vai ter temor a Deus não querendo ofendê-lo em nada, nem no pecado mortal, nem no pecado venial. Você tem respeito, você tem amor, você não quer ofender a Deus. Amém? Teria muitas coisas a dizer, mas é um resumo. Vamos para o último dom, que é o dom de fortaleza. O que é o dom de fortaleza? O dom da fortaleza é o dom que nos torna capazes de assumir com coragem as lutas necessárias para levar uma vida cristã santa. Ah, como a gente precisa deste dom. O dom da fortaleza é o dom que te traz coragem para enfrentar a vida, para enfrentar os problemas, para enfrentar as dificuldades, para enfrentar a cruz. Então, por exemplo, quando Jesus falava para os apóstolos que ele ia morrer, que ele tinha que enfrentar a cruz, aí o Pedrão falava para Jesus: não, eles tinham medo, eles não tinham, né? Quando Pedro é confrontado com aquela mulher que pergunta para ele: você não é um dos apóstolos? E ele fala: eu não conheço ele não, eu não conheço ele não. O que faltava para Pedro? Pedro faltava coragem, faltava fortaleza. O que Pedro precisava era do dom de fortaleza. E é tão bonito, né? Porque aí Pedro, depois da morte e ressurreição de Cristo, Pedro recebe o Espírito Santo no cenáculo. O que acontece depois? Pedro começa a pregar nos telhados. O que Pedro recebeu? Dom de fortaleza. Agora Pedro não tem mais medo, Pedro tem coragem, Pedro enfrenta. Este Jesus que vocês crucificaram, ele aponta o dedo e fala: esse Jesus que vocês crucificaram, ele está vivo agora. E aí falavam que ia prender Pedro, e Pedro estava nem aí, Pedro continuava pregando. Sabe o que faz isso acontecer? Dom de fortaleza. Nada para a pessoa. Agora que se ela está na verdade, se ela está em Deus, se Deus está pedindo para ela fazer, ela faz. Ela não tem medo da cruz, ela não tem medo da cruz. Vou prender você, Pedro, que prenda. E ele continuava pregando. Aí prendia Pedro, aí vinha um anjo, libertava Pedro da prisão. Quando terminava, sabe o que ele fazia? Continuava pregando de novo.
Por que os caras queriam naquela época? Os caras queriam fazer o seguinte: olha, vamos intimidar, vamos prender o líder, vamos prender Pedro, que é o líder, e se a gente prender o líder, os outros vão parar de pregar. Aí, se a gente prender o líder, não vai pregar de novo. Que isso? Não, nada parava aqueles homens, porque eles tinham dom da fortaleza, eles tinham coragem. Então, prendia Pedro, os outros não paravam de pregar, porque Pedro estava preso. E depois que Pedro saiu da prisão, ele começou a pregar de novo. Meu Deus, é impressionante. Ter coragem para ir atrás dos propósitos que Deus sonhou para você, por mais difíceis que sejam. Quantas vezes Deus tem um propósito para você e você foge por medo? Você tem medo de enfrentar o propósito. Quem tem medo não faz, minha gente. Quem tem medo não faz. Quem tem medo volta para trás. Quem tem medo arreda o pé. Então, Deus vai dando missão pra gente não pode ter medo, vai fazer o quê? Eu me lembro quando eu comecei nas redes sociais. Você pensa que eu sempre gostei disso aqui? Você pensa que eu sempre meu Deus, eu tive que quando Deus me pediu para eu entrar nesse negócio que eu estou aqui falando com vocês, rede social, televisão, rádio, eu nunca quis isso. Quem já viu meus podcasts por aí, eu explicando essas coisas, eu queria outras coisas, eu queria fazer outras coisas. Mas se Deus me chamou, eu não podia ter medo. E quantas vezes veio o medo, mas isso e aquilo. Veja, estar aqui onde eu estou, tudo que eu falo é colocado em xeque. Tudo que a gente fala, tudo que eu falo é picotado, tudo que eu falo é colocado em xeque. Quantas vezes veio aquele sentimento, eu vou dar conta, é medo, 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 mas eu não posso, eu não posso, eu não posso. Fortaleza, fortaleza, coragem, coragem, coragem. Então, ter coragem para realizar os propósitos que Deus sonhou para você, por mais difíceis que sejam.